Boa tarde a todos. Às 14 horas e 7 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, do dia 5 de fevereiro. Indago da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente. Algum? Nenhum expediente, senhor presidente. Nenhum? Nenhum. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte. Acredito que tenha Dr. Vladimir e Dr. Luiz Gustavo acompanharam de perto essas últimas inscrições que aconteceram. Acredito que esta é a que tenha demandado uma maior quantidade de concorrentes. De todos os tempos. De todos os tempos. Eu acredito que seja motivo de alegria para a Corte, né? Demonstra que está realizando aqui um bom trabalho e desperta interesse aí nos advogados. Na lista de suplentes tem somente uma vaga a ser preenchida, é uma complementação, são 11 inscritos, e na lista de titular, que são 3 nomes a ser definidos lá na Corte Estadual, são 17 inscritos. Então, acredito que tem um prazo aí de impugnações, são 48 horas. Na próxima semana, provavelmente, o tribunal, através do seu órgão pleno, estará deliberando a respeito da escolha dos nomes que será encaminhada ao TSE, e aí chegará até a autoridade máxima aí para deliberação. Então, essa é a comunicação que trago. Não tenho nenhuma outra. Desembargador Cornélio Alves. Nenhuma proposição. Doutor Francisco Glauber. Sem proposição, senhor presidente. Doutor José Dantas. Também, senhor presidente, nenhuma. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, nenhuma proposição. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, sem proposições nem comunicações. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, só registrar o sucesso que foram as eleições suplementares realizadas domingo. Perfeito. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro que realizou eleições suplementares em 2019, né? Foram essas duas. Teremos outras de outros estados, mas só em março. E como tem acontecido com as eleições realizadas pelo TRE do Rio Grande do Norte, foram muito bem sucedidas, sem intercorrências. Os pleitos transcorreram na mais absoluta normalidade. Os resultados foram proclamados, ou seja, tudo dentro do planejado. Parabenizar todos os servidores e magistrados envolvidos no sucesso, inclusive o nosso doutor Francisco Glauber, que era o juiz plantonista, no sucesso dessas eleições suplementares. Bem lembrado, doutor Vladimir Capistrano. Não tivemos necessidade de substituição nenhuma urna, nenhum fato que tenha colocado aí em questão o pleito nas duas cidades. E parabenizar, como dito, aí os servidores que estiveram nesse período trabalhando, os magistrados, representante do Ministério Público, o Dr. Francisco Laupo, que esteve aqui de prontidão para eventual necessidade. Doutora Cibele Benevides. Senhor presidente, eu queria só registrar minha alegria ao constatar que o número de candidatos às vagas, né, a vaga do Dr. Smith, está em alto número, né, significa que o trabalho tem sido feito de forma exemplar e atrai os bons advogados. E a minha alegria maior, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, é que 4 mulheres se inscreveram. Então, temos pela primeira vez 4 advogadas, né, representando aí a cota feminina. Temos a doutora Adriana Magalhães aqui presente, que já compõe a corte na condição de suplente. Doutora Iviele Brandão ali, advogada que chegou agora de Brasília, também está concorrendo. E eu fico muito feliz que as mulheres comecem a se interessar mais pelo assunto eleitoral. É importante que haja esse interesse, porque é um assunto que diz respeito a todos nós, é um direito que fala de perto as questões femininas, uma vez que lidam com cidadania e
enfim, eu fico muito feliz que haja esse interesse. Era esse registro que eu gostaria de fazer. E pertinente demais, doutora Cibele. A quantidade surpreendeu a todos e, não repito, é motivo de alegria. Iniciemos os julgamentos. Tem doutor Abraão, doutora Eliana, algum processo de interesse que tenha prioridade? 37. Não, 507. 507, então é o primeiro. Recurso eleitoral número 507. 507, diz 91. A origem é 47ª Zona Eleitoral. Pendências. O relator é o desembargador Cornélio Alves. Recorrente. Tem alguém com o microfone? Doutor Ricardo e doutor Vladimir. O microfone ligado. Doutor Vladimir também. Não, mas principalmente o microfone ligado. Recorrente Fernando Antônio Bezerra de Medeiros, advogado Dr. Abraão Luiz Filgueira da Costa. Recorrido José Maria Alves Bezerra, advogado Dr. Abraão Filgueira. Recorrido estranho, tá um advogando por recorrente, por recorrido? Tá estranho aqui. Do recorrido é Dr. Felipe Augusto Cortez. A papeleta que me foi passada aqui tá. Recorrente Fernando Antônio, advogado Dr. Abraão. Recorrente, é porque aqui estava como recorrido, mas na verdade José Maria também é recorrente, o advogado é o mesmo. Recorrido, coligação chegou a hora de mudar, o advogado Dr. Felipe Cortez. E neste temos o impedimento ou suspeição do Dr. Vladimir, e aí eu chamo para tomar assento na corte, doutora Adriana Cavalcante. Por favor, doutora Adriana, tomar assento para que possamos ter início. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Doutor Abraão, Vossa Excelência... Opa, desculpe. Embargador Cornélio, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e José Maria Alves Bezerra, em face de decisão do juízo eleitoral da 47ª Zona, que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de investigação judicial eleitoral, em vista da captação ilícita de recurso com fins eleitorais, caracterizando o abuso de poder econômico, cassando os diplomas otorgados a Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e a José Maria Alves Bezerra, na esteira do artigo 30A da Lei 9.504/97. Alego que, apesar do equívoco cometido no registro de candidatura, quando não informado de recurso em dinheiro de que o candidato Fernando Antônio Bezerra de Medeiros dispunha, o nominado recorrente possuía capacidade financeira para dispor da quantia de R$ 18.233,08 em sua campanha eleitoral. Ademais, defendem que essa importância não foi doada para sua campanha de única vez, sendo integralizada em várias operações bancárias, ora por transferência, ora por depósito, cada um inferior a R$ 1.064,10. Outro sim, em relação às doações realizadas por 4 pessoas físicas no valor individual de R$ 1.000, sustenta a capacidade econômica de cada um dos doadores, não se revestindo ainda de gravidade suficiente a implicar na cassação dos apelantes, dos recorrentes, né? Ainda asseveram a ausência de provas quanto à suposta doação de pessoa jurídica, sim, como a inexistência de gravidade em face do minuto montante envolvido. Nota quadro, insurge-se contra a sanção de inegibilidade, afirmando que a dita penalidade não se encontra autorizada pelo artigo 30, letra A, parágrafo 2º da Lei 9.504, o qual somente prevê a cassação do diploma ou mandato.
Afinal, pugna pelo provimento da SUP para que seja julgado improcedente a pretensão autoral. A coligação chegou a hora de mudar apresentou contra-razões as folhas 469 e 475, pugnando pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento da resignação. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor Abraão, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, doutos jogadores, nobre Procuradora Regional Eleitoral, conforme bem relatado, se trata de ação por captação ilícita de recursos, realização indevida de despesas de campanha eleitoral, com fundamento, portanto, no artigo 30A da Lei das Eleições. A sentença condenou os recorrentes com base em 3 fundamentos. Primeiro fundamento, que o candidato Fernando Medeiros teria disposto de valor incompatível com sua capacidade econômica. É um valor de R$18 mil. E que, ademais, esse valor que ele provavelmente ou possivelmente teria em conta bancária não teria sido declarado por ocasião do registro de candidatura. E aí, em último caso, quanto a essa situação, dessa doação de R$18 mil, diz a sentença que, e perceberemos depois que em flagrante erro de fato, que o valor deveria ter sido transferido via o disposto para a campanha através de transferência bancária e não por depósito, como se tivesse sido por depósito. O segundo fundamento, excelências, diz respeito a uma suposta falta de capacidade econômica de 4 doadores que doaram cada um deles R$1.000, totalizando, portanto, R$4 mil. E conforme nós veremos, cada um deles não só exercia atividade remunerada, como também mantinha movimentação bancária compatível com a doação de apenas R$1.000. E o terceiro fundamento sentencial diz respeito a uma suposta doação por pessoa jurídica em razão de inconsistências no contrato de locação e em contratos correlatos de sublocação de veículo, quando na verdade a locação foi realizada, foi pago um valor compatível, transitado por conta bancária, com o contrato tudo formalizado. Pois bem, feito esse resumo, excelências, eu quero me ater ao primeiro fundamento posto na sentença, de que o candidato Fernando, conhecido como Fernandinho, teria disposto de um valor de R$18 mil, quando não teria capacidade econômica para tanto, e ainda quando não teria declarado, por ocasião do seu registro de candidatura, dispor desse valor em conta bancária. Ocorre que durante a instrução ficou suficientemente demonstrado que esse valor de fato estava em conta bancária do candidato no período anterior ao registro de candidatura, ou seja, de fato houve uma omissão quando do seu registro de candidatura. No entanto, o certo é que o valor existia, era um valor detido em conta poupança da Caixa Econômica Federal, fora outros valores que ele dispunha também enumerado junto ao Banco do Brasil, e isso está muito claro nos autos, excelência, porque consta a folha 293 e seguintes um saldo bancário no valor, na verdade, de R$40.053, de modo que se pouco antes da campanha, pouco antes do registro de candidatura, o candidato possuía um saldo no valor de R$40 mil em conta, por óbvio que ele tinha capacidade econômica de dispor de 18 mil desses 40 mil. Se por um equívoco não informou por ocasião do registro a existência do recurso, isso não muda o fato de que o registro existia. E a principal, e aliás cabal, prova da existência do recurso é o extrato da conta bancária apontando para aquele saldo. A par disso, a sentença diz que, em verdade, essa disposição deveria ter sido feita via transferência por ultrapassar o valor de R$1.064. Ocorre que a sentença, neste ponto, comete um equívoco fático muito grave. É que, na verdade, o valor de R$18 mil e alguns quebrados, na verdade, foi disposto para a campanha em mais de uma operação. Quando era valor abaixo de R$1.064, era feito depósito, R$1.000, por exemplo. Quando era acima de R$1.064, da forma como exige a lei, era feita a transferência bancária. Nesse sentido, inclusive, nós tivemos a preocupação de fazer um print do sistema da Justiça Eleitoral de acompanhamento das candidaturas e contas de campanha, apontando muito claramente essa realidade. Isto é, que quando o valor ultrapassava R$1.064, era feita uma transferência, quando era inferior, era feito um depósito. E aí eu citaria de forma bem rápida, por exemplo, no dia 29 de setembro de 2016, o valor disposto foi de R$2.000, foi por transferência. Em 30 de setembro de 2016, o valor disposto também foi R$2.000, novamente uma transferência. E aí, da mesma forma, no dia seguinte, dia 8 de outubro, R$2.000, dia 7 de outubro, R$3.000, e sempre por transferências bancárias. Quando eventualmente o valor era inferior a R$1.064, se fazia um depósito.
E se for somado todos os valores que constam no Divulga-Can de contas, se constatará justamente os R$18.000, sendo operações pontuais, dia sim, dia não, a cada 3 dias, sempre nos valores de acordo com o que prevê a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a sentença erra, inclusive quanto aos fatos, ao afirmar que, ainda que o valor de fato existisse, o recorrente deveria ter feito uma transferência bancária. Na verdade, ele fez, quando era necessário. Quando não era necessário, fazia um depósito e integralizou esse valor de 18 mil e poucos reais durante toda a campanha. Então percebam, excelências, que o recorrente dispunha do valor em conta bancária, dispôs desse valor para a sua campanha através de operações legítimas, inclusive declaradas, trazidas às claras à Justiça Eleitoral. Aí não se pode afirmar a ocorrência de Caixa 2 de trintar simplesmente por um equívoco formal, na medida que ele não informou quando o registro de candidatura a existência desses recursos. Essa omissão, eu repito, não muda o fato de que os recursos existiam e foram suficientemente provados durante a instrução. O segundo fato, excelências, que também motivou a condenação, diz respeito a uma suposta falta de capacidade econômica de 4 doadores. Cada um dispôs de apenas R$1.000 para a campanha dos recorrentes. E, aliás, não precisaria nem ir muito longe, eu não precisaria nem apontar a capacidade econômica de cada um deles, porque o artigo 21, parágrafo 7º da resolução 23.463 de 2015 é muito claro no sentido de que aqueles que estão desobrigados da declaração de imposto de renda podem doar até 10% dos rendimentos não tributáveis no exercício anterior, que corresponderia a uma doação possível de mais de R$2.000. E, no entanto, cada um doou apenas R$1.000. Por excesso de zelo, e também muito embora os valores sejam muito reduzidos, eu passo a apontar muito claramente a capacidade econômica de cada uma dos doadores. E aqui com uma observação. A sentença, isso fica muito claro da sua leitura, parece ter se impressionado com eventuais e pontuais saldos negativos em contas bancárias. Como se uma pessoa qualquer, ainda que tenha ou não capacidade econômica mais elevada, não pudesse eventualmente apresentar saldo negativo em sua conta. Aliás, nesse sentido, inclusive eu gostaria de chamar a atenção que a sentença quase que faz um processo de elitização das doações eleitorais, como se pouquíssimas pessoas pudessem dispor de um valor tão diminuto de R$1.000 para uma campanha eleitoral. E, aliás, a renda per capita do município de Pendência é de para ser exato, R$412. E, na verdade, todos os doadores têm uma capacidade econômica pelo menos 4 vezes maior do que essa para doar. Se uma pessoa que ganha, vamos imaginar, R$1.600 ou R$2.000 não pode dispor de R$1.000 na campanha eleitoral, talvez percentualmente 1% da população de Pendências possa, de fato, dispor de R$1.000 para uma campanha eleitoral, que é um valor que, convenhamos, não é nada elevado. O fato é que a sentença, apesar de serem 4 doações de R$1.000, a sentença se reporta especificamente a 2 doações. A primeira é de uma pessoa chamada Igor de Souza. Consta a folha 285, extrato bancário desta pessoa, que apresenta uma movimentação bancária absolutamente compatível com a doação de R$1.000. Como eu disse, a sentença se impressiona com um saldo eventualmente negativo, mas uma pessoa que realiza pagamentos em cheque de R$2.400, R$2.600, R$2.748 e que recebe recursos em sua conta de R$7.500 em 4 de janeiro de 2016, R$4.500 depois, R$5.000, ou seja, uma movimentação bancária, conforme extratos bancários colacionados aos autos, e, aliás, fruto de uma quebra de sigilo, absolutamente compatível com a disposição de apenas R$1.000. E, como se não bastasse isso, consta também nos autos comprovação dos rendimentos deste doador, rendimentos mensais no valor de R$1.600, que projeta aí uma renda anual de coisa de R$20.000, o que lhe dá, sim, condições de dispor perfeitamente do valor que foi doado. Da mesma forma, em relação à senhora Luciana Gonçalves, que doou também R$1.000 e foi citado na sentença, mas apresentou rendimentos, está nos autos, apontando um valor de R$18.000 que ela ganhou em 2015 enquanto servidora do Estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, as duas pessoas que a sentença frisa como pessoas que não teriam capacidade econômica, têm capacidade econômica por demais para dispor de R$1.000 em prol da campanha dos recorrentes. E, para terminar, excelências, o terceiro fundamento da sentença diz respeito a uma suposta doação por pessoa jurídica e diz respeito a um contrato de locação de veículo. No contrato de locação de veículo com a empresa HC Marcolino, consta nos autos a folha 70, ela recebeu R$5.290 pelas locações de veículos,
esse recurso transitou por conta bancária, era de fato uma empresa de locação de veículos, mas a sentença resolve implicar com contratos de sublocação que foram firmados pela HC Marcolino. A HC Marcolino, empresa de locação, não dispunha de todos os veículos, sublocou algumas pessoas e a sentença aponta algumas irregularidades, formais inclusive, nos contratos de sublocação. Como se os candidatos recorrentes pudessem responder pelas relações negociais e contratuais tabuladas pela HC Marcolino. Em relação aos recorrentes, eles formalizaram um contrato de locação com a empresa de locação, pagaram a tempo e modo, de acordo com a legislação eleitoral. Então, nesse sentido, Excelência, aqui os recorrentes Encerrou seu tempo, doutor Abrão. pugnam pelo provimento do recurso. Obrigado. O relator como vota, desembargador Cornélio Alves. Sim, vai falar o Ministério Público. Na condição de custos leges, eu estava aguardando o doutor Abrão falar sobre a questão da Luciana Gonçalves de Souza Luz, que foi uma das doadoras, e ela possui 2 contas no Banco do Brasil, agência que recebe seus proventos variáveis rotineiramente em valores aproximados de R$1.000. A sentença disse que essa doadora ficou com saldo negativo, aliás, saldo de somente R$ 9,37 no final de outubro de 2016. Aí, o que me chamou a atenção, no dia 10 de outubro de 2016, quando ela realizou a doação, recebeu um depósito em espécie no valor de exatamente R$ 1.200. No dia seguinte, ela efetuou um pagamento de R$ 201,21, fechando a conta do depósito recebido. Então, ficou bastante suspeita essa operação. Com relação ao Igor de Souza Luz, ele tem 3 coisas, que é também um dos doadores supostos, que a sentença reconheceu como laranjas. Ele possui 3 contas bancárias, 2 no Banco do Brasil, uma das quais ele recebe os vencimentos, que são variáveis, mas nunca ultrapassam R$ 2.000. Uma conta na Caixa Econômica Federal e o saldo em outubro era negativado. É muito difícil compreender que uma pessoa que se encontra com a conta negativa tem a generosidade de sacar R$1.000, que no interior do estado é muito, R$1.000, e para fazer doação a uma campanha. Além disso, tem a questão da doação própria, que, como foi mencionado, o candidato Fernando Antônio Bezerra de Medeiros, ele não declarou, como o próprio doutor Abrão reconheceu aqui, quaisquer bens no seu pedido de registro de candidatura, mas aplicou na sua campanha recursos próprios no valor de R$ 21.300, correspondendo mais ou menos a 23%, quase 24% do total de receitas financeiras arrecadadas na prestação de contas. As contas foram desaprovadas pelo TRE. E nessa desaprovação, se constatou que era impossível que, com a única fonte de renda, que era subsídio de vereador de pendências, R$ 4.500 por mês, que líquido daria R$ 1.998,30, e aí tem os contra-cheques que constam dos autos, é faticamente impossível que, com essa única fonte de renda, ele tenha conseguido doar R$ 18.233 no breve período de 45 dias. É permitido que os candidatos doem as próprias campanhas, mas o valor tem que ser compatível com os seus rendimentos. E aí, o parecer escrito do MPE, citou o argumento da juíza Berenice Capuchu, em que ela trata que foram realizados, de fato, saques na conta poupança, porque a defesa argumenta que ele teria realizado o saque da conta poupança dele. Mas a doutora Berenice Capuchu diz que os saques foram feitos numa data bem anterior ao início da campanha eleitoral, de modo que só restaram naquela conta poupança, em 27 de julho de 2016, a quantia de R$ 106,50, não havendo qualquer apontamento de transferência eletrônica de recursos entre as contas bancárias do recorrente, subsistindo por conseguinte a dúvida quanto à procedência da quantia impugnada. Então, além disso, tem a questão da alocação, que na verdade, foi uma doação disfarçada, segundo a constatação da sentença. E esse conjunto de dúvidas e de aparentes ilicitudes, que, com uma análise mais profunda, chega-se à constatação de que houve, sim,
a arrecadação ilícita, entende o Ministério Público Eleitoral que a sentença não merece qualquer reforma, devendo se manter em todos os seus termos. E então deve ser conhecido e desprovido o recurso, inclusive sem que se aguarde embargos, deve haver cumprimento imediato com cassação e afastamento, independentemente disso ter sido determinado em outro feito, porque se vier a ser, digamos, a decisão de outro processo tenha sido modificada, que fique valendo essa daqui, que determine cassação e eventuais novas eleições. É como se manifesta o parquê. O relator, como vota, desembargador Cornélio Alves. Pois não. O voto. A pretensão recursória discutida se encontra calcada nas seguintes teses. Primeira, o candidato Fernando Antônio Bezerra de Medeiros, hora recorrente, provou a origem dos recursos que dispôs para sua campanha, possuindo disponibilidade financeira para dita doação. 2. Os 4 doadores questionados na sentença possuem capacidade econômica para dispor, cada um deles, da quantia de R$1.000. A terceira tese. A empresa de locação de veículo HC Marcelino foi contratada regularmente de forma onerosa, não se podendo falar em doação de pessoa jurídica. E a quarta e última, a sanção de inelegibilidade não está prevista no artigo 30A da Lei 9.504 e o objeto desta ação não versa acerca de abuso de poder. Para melhor compreensão da matéria, passemos ao exame individualizado de cada uma das teses recursais. A primeira, origem do recurso doado pelo candidato Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e disponibilidade financeira para a mencionada doação. Aqui é que ele tirava o dinheiro de uma conta particular dele e passava para a conta da campanha eleitoral. Acerca desta matéria, eu destacar que o candidato Fernando Antônio Bezerra de Medeiros não declarou quaisquer bens em seu pedido de registro de candidatura. Porém, em sua campanha aplicou recursos próprios no valor de R$ 18.233,08, o que corresponde a 23,27% do total de receitas financeiras arrecadadas em suas contas de campanha, as quais foram desaprovadas em primeiro e segundo graus. Muito embora o recorrente defenda a sua capacidade econômica para realizar a dita doação, o subsídio vereador, que recebia à época R$ 4.500 após os descontos legais, rendia-lhe mensalmente a quantia líquida de R$ 1.988,30, contra cheque de folhas 62 e 68. Demais disso, conforme o documento de folha 292 e 297, observa-se que tal subsídio foi reduzido a partir de março de 2016, quando passou a importância de R$ 1.384,87, sendo que, dos meses de abril a agosto, o valor diminuiu ainda mais para R$ 782. Assim, apesar de franqueado aos candidatos à doação de valores às suas próprias campanhas eleitorais, o montante deve ser necessariamente compatível com o rendimento do doador nos termos do artigo 15 da Resolução 23.463. Tal situação, contudo, não restou demonstrada nos autos, já que não foi comprovado como o recorrente, como essa única fonte de renda, conseguiu dispor da quantia de R$ 18.233,08 em um breve período de 45 dias de campanha. Noutra quadra, a doação deste numerário para fim de transferência e controle das contas deveria ter ocorrido mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário, nos termos do artigo 18 da citada resolução. Quanto à alegação de que o candidato teria saldo bancário em sua conta de poupança, cumpre reproduzir o que foi destacado pela relatora do recurso eleitoral em prestação de contas 32253, a juíza Berenice Cabuchu, ao analisar a movimentação contábil de Fernando Antônio Bezerra de Medeiros. Abre aspas. Por outro lado, a informação trazida em sede recursal relacionada ao numerário contido na conta poupança do recorrente, igualmente não lhe socorre. Digo isto porquanto, nos termos do artigo 18 da Resolução 23.463, a doação do doador numerário deveria ter sido realizada mediante transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, notadamente para possibilitar que a Justiça Eleitoral identifique a origem das verbas transitadas nas contas bancárias dos candidatos. Entretanto, a presente prestação de contas não há qualquer registro dessa transferência eletrônica. Por oportuno, destaco que foram realizados saques na aludida conta poupança, porém eles foram feitos em datas bem anterior ao início da campanha eleitoral, folhas 133 e 134, de modo que só restava naquela conta poupança, no dia 27 de setembro de 2016,
a quantia de R$ 106,50, não havendo qualquer apontamento de transferência eletrônica de recursos entre as contas bancárias do recorrente, subsistindo, por conseguinte, a dúvida quanto à procedência da quantia impugnada. Destarte, considerando que a incompatibilidade anteriormente evidenciada compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto à origem do recurso financeiro aplicado na campanha eleitoral do recorrente, prejudicando a transparência e a confiabilidade da prestação de contas. Não merece qualquer reparo a sentença recorrida quanto a esse capítulo, que reputou suficiente para a rejeição das contas. Isso foi o que a juíza Berenice colocou lá no voto na prestação de contas. Eu retorno. Com efeito, restou comprovado não só que o valor doado pelo candidato à sua própria campanha foi muito superior ao patrimônio declarado, mas também a indisponibilidade financeira de doação de R$ 18.233,08, em face dos rendimentos até então auferidos, cumprindo transcrever julgado deste Tribunal Potiguar acerca da temática em apreço. Eu citei um acordo, né, que é um caso semelhante, da relatoria do Dr. Gustavo Smith, né, e depois o relator designado foi Vladimir Soares, que trata do assunto. E, a respeito desse ponto, eu termino assim. Na espécie, dita irregularidade repercutirá não só no âmbito da prestação contábil, implicando, entre outras licitudes, conforme adiante esclarecido. O item 2. Capacidade econômica dos 4 doadores questionados na sentença para dispor cada um deles da quantia de R$ 1.000. Apesar da tese recursal defender que os 4 doadores questionados na sentença condenatória, Francisco de Assis Menezes da Luz, Igor de Souza da Luz, Luciano Gonçalves de Souza da Luz e Valéria Inga de Julião de Araújo possuem capacidade econômica para realizar tal ato gracioso, essa não é a conclusão que ressoa nos autos. Eis que, de acordo com as informações obtidas pela quebra do sigilo bancário, folhas 235, 325, é possível verificar que no período eleitoral os doadores dispunham de saldos exatos para concretizar doações, sem maiores disponibilidades financeiras. Especificamente, quanto a Igor de Souza Luz, conforme se vê dos documentos constantes no apenso 1, o nominado doador possui 3 contas bancárias, sendo 2 no Banco do Brasil e 1 na Caixa Econômica Federal. A partir do mês de junho de 2016, sua situação financeira se mostra bastante comprometida, sendo que os saldos finais nos meses de setembro e outubro de 2016 de uma das contas do Banco do Brasil foram respectivamente R$ 4,04 e R$ 22,41. A outra conta no Banco do Brasil apresentou saldo zerado de janeiro a outubro de 2016 e, por fim, a conta bancária da Caixa Econômica Federal permaneceu negativa praticamente todo o ano de 2016. E no mês de outubro, quando realizou a doação, sua conta possui uma média assim, de um saldo negativo de R$ 4.000. No concernente a Luciana Gonçalves de Souza, em alguns meses do ano de 2016, apresentou saldo zerado bastante reduzido, como em maio e julho, com valores de R$ 1,62 e R$ 1,50, respectivamente. Em 10 de 10 de 2016, dia em que foi realizada a doação de R$ 1.000, foi recebido um depósito de R$ 1.200 e no dia seguinte foi realizado um pagamento no valor de R$ 201,21, o que, conforme ressaltado pelo magistrado sentenciante, fecharia a conta do depósito recebido. É porque na conta do candidato, na conta dele, pessoal, ele recebeu um valor, ele sacava e passava para a conta de campanha. E depois ele devolveu o 201, que é para fechar os 1.200 que tinha recebido. Com efeito, na análise dos autos, é possível verificar que o rendimento oferido pelos doadores revela-se incompatíveis com as doações por ele realizadas, sendo mal oferido o princípio da moralidade da lisura nas disputas eleitorais, não podendo ser considerada de pequena gravidade dita conduta, sobretudo quando se analisa todo o contexto contábil, o qual se apresenta desvero comprometido. 3. Contratação da empresa HC Marcelino, a qual, segundo o recorrente, foi firmada mediante remuneração, não se podendo falar em doação de pessoa jurídica. Eis que a empresa HC Marcelino firmou contratos de locação de veículos com Pactual Construção Limitada e com Gracimar da Cunha Lima ME, na mesma data, 18 de 8 de 2016, sendo que estas últimas não possuem
alocação de veículos como atividade principal de versamento da HC Marcelino. Tais acordos celebrados na presença das mesmas testemunhas tinham por objeto os caminhonetes Nissan Frontier. Dias após, em 20 de 8 de 2016, a empresa HC Marcelino sublocaria os veículos à campanha dos investigados, sendo dito o contrato também firmado na presença das mesmas testemunhas acima referidas. Examinado a acabouço probatório, a tentativa de mascarar doações de pessoas jurídicas à companhia eleitoral dos investigados exclui claramente cumprido com essa discussão ser reproduzida, exceto da sentença vergastada. Eu transcrevo aqui alguns termos da sentença. Vossa Excelência estão vendo aí no voto, está disponível. Com efeito, o contrato de sublocação nada mais foi do que uma simulação para camuflar doações realizadas por pessoas jurídicas, sendo tal modalidade, inclusive, sob a forma indireta, completamente vedada pela norma de regência ordiana, artigo 25, inciso 1 da resolução do TSE 23.463, conforme já cedido, inclusive, por este RRN. Existe por oportuno que, nos autos da ADI 4650, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 81 cap, parágrafo 1º da Lei 9.504, sendo também inadmitida pela jurisprudência a doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Por último, aplicação ao caso da sanção de inelegibilidade. O recorrente alega que a inelegibilidade não se inscreve dentro dessa penalidade constante no artigo 30A, parágrafo 2º da Lei 9.504, mas recorre apenas do abuso do poder previsto no artigo 22 da Lei Complementar 6490, o qual, a teor de suas razões, não constitui causa de pedido desta ação. Ressalta ainda que nem adianta a sentença do desembarque da declaração, sob o pretexto de esclarecimento de sua conclusão ilegal, tentar afirmar que os recorrentes praticaram também o abuso do poder econômico, até porque a condenação por Caixa 2 não conduz necessariamente ao abuso de poder econômico, como erradamente firmou a sentença. Com efeito, o magistrado sentenciante em declaratório reconheceu que, além da prática do artigo 30A da Lei das Eleições, no caso também se aplicaria o abuso do poder escrito no artigo 22 da Lei Complementar 6490. De fato, na espécie, estou demonstrada a arrecadação ilícita de recursos mediante a falta de capacidade patrimonial dos doadores, recebimento de recursos de origem não identificada e fonte vedada, com relevância suficiente para atrair a incidência do artigo 30A da Lei das Eleições, mostrando-se inadequado o emprego dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Mas não é só. No contexto em que realizado o emprego irregular e em excesso de recursos patrimoniais acima delineado, em montante que representou cerca de 23,27% do valor total da campanha dos investigados em um município do interior do estado, com aproximadamente 9.960 eleitores, em que a diferença de voto entre os dois primeiros colocados foi de apenas 104 votos, de certo que restou afetada sobremaneira a normalidade e a legitimidade das eleições, revestindo de gravidade suficiente a atrair as sanções do artigo 22 da Lei Complementar 6490, dentre as quais a inelegibilidade. Acerca da temática, eu transcrevo alguns acordos. E, logo diante dos elementos probatórios acostados nos autos, resta demonstrados ilícitos em referência, merecendo ser trazido a baila, o que é destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Importa salientar, finalmente, a existência de qualquer cesseamento do direito de defesa do recorrente quanto ao reconhecimento da prática abusiva, pois ausente qualquer prejuízo, já que esta teve total conhecimento dos fatos narrados na inicial, bem como da fundamentação jurídica expressa no artigo 30A da Lei 9.504 e 22 da Lei Complementar 6490, tornando-se apta, assim, a deduzir resposta sobre os fatos articulados na inicial. Destarte, e não existe qualquer óbice para as condenações de referência, não merecendo acolhimento à pretensão recursal. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desenvolvimento do recurso. Comunique-se à zona eleitoral, respectivamente, para imediato cumprimento do acordo, inclusive com as anotações pertinentes à inelegibilidade. Desde terminar o afastamento imediato dos investigados e realização de novas eleições no município de Pendência, em razão de tais providências já terem sido determinada nos autos do recurso eleitoral da ação de impugnação de mandato eletivo, número 503/98/2018,
realizando-se novas eleições para prefeito e vice-prefeito daquele município no dia 25 de novembro de 2018, nos termos da resolução TRE 39/2018. É como voto. Doutor Francisco Lopes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a argumentação é estruturada fundamentalmente na ausência de declaração de recursos ou na ausência de comprovação da licitude dos recursos que foram depois acostados supostamente pelos doadores. Sim. E, a meu ver, o voto do eminente relator explorou isso adequadamente, inclusive da perspectiva que me parece muito válida, de que não veio, com relação à argumentação da origem dos recursos que o candidato dispôs para sua campanha, nenhuma explicação minimamente razoável sobre o fato de não ter declarado aquilo no registro da candidatura e esse dinheiro ter surgido depois no curso da campanha em disparidade com os demais elementos dos autos. Me chamou a atenção também a generosidade das doações efetivadas por essas pessoas que recebiam pouco ou que já estavam todas as contas negativadas e ainda assim dispunham de um valor que era razoável, acima do razoável para isso, sem comprovar a origem desse tipo de circunstância. E também, senhor presidente, a sublocação de veículos a engendrar a vedada doação de recursos por meio de pessoa jurídica, porque o que me chama a atenção é por que numa cidade pequena como Pendências, em que todo mundo se conhece, houve a necessidade de se contratar uma empresa de locação que precisou sublocar a outra os veículos que foram utilizados na campanha. O voto explorou isso muito bem, já tinha sido adiantado na sentença, não há explicação razoável, de fato há uma caracterização do abuso do poder econômico e também do gasto ou arrecadação ilícita de recursos do artigo 30A da Lei 9.504/97. Mas o que me chamou a atenção, e eu adianto que já concordo com o eminente relator em quase tudo, foi a proposta feita na sustentação oral do Ministério Público com relação à manutenção do afastamento, porque o outro processo ainda está tramitando, não é isso? O processo do afastamento anterior, salvo engano, não é isso? De forma que é muito difícil a reversão desse quadro, mas em tese ainda é possível que naquele outro processo, em uma instância superior, a decisão dessa corte seja revista. E aí eu ia propor, eu ia divergir só nessa pequena parte para manter também o afastamento nesse processo. Claro, está condicionado a não ser revertido naquele outro, né? Seria essa a minha proposta. Eu acompanharia o relator nesse ponto se o processo 513/98, a ação de impugnação, já tivesse transitado e julgado, que não é o caso. Está entendendo, desembargador? Não, estou demais, não tem problema nenhum. Seria só essa preocupação. Seria só, de novo, né? Condenar, isso. Afastar de novo, sem problema nenhum. Por oral. Fazer como doutor. Mesmo que condenar a pena de morte 2 vezes, então... Pode ser que não mate na primeira, né? Mas sem problema nenhum. Eu só quero aqui, em relação a essa origem do recurso, é o seguinte, mencionar aqui uns dados. No dia 27/9, há 2 depósitos não identificados na conta pessoal do investigado, totalizando R$5.000. Isso no dia 27. Aí no dia 29 e 30, ele fez doações para a campanha dele, totalizando R$4.000. O pessoal depositava na conta dele, pessoal, e alguns nem foram identificados, né? E no dia seguinte, ou no mesmo dia, ele ou fazia doação, ou alguém ia lá. Só para contar um detalhe, no dia 10 do 10/26, Fernando Antônio Bezerra, ele recebe em sua conta pessoal doação de 11 pessoas diferentes, que totalizaram R$8.490. No mesmo dia, ele doa para a sua própria campanha o valor de R$1.000 e saca R$7.000. Sendo que no mesmo dia 10, 7 pessoas foram lá e cada uma depositou R$1.000. É muita coincidência, né? E tem outros dias que fizeram depósito, sempre quando depositava ele lá sacava ou fazia doação, ou então aparecia o restante através de outras pessoas. É o que consta nos autos. E essa alocação, isso na realidade parece que foi uma maquiagem, pelo menos do que está aqui nos autos, né? Na realidade foi depósito de pessoa
jurídica para ele. Para maquiar, para tentar legalizar a coisa, me parece até, segundo aqui, indício dos autos, é que houve uma maquiagem. Inclusive, desembargador Cornélio, é importante essa menção, porque os depósitos feitos até R$ 1.000 dispensariam em tese a transferência eletrônica. A gente discutiu esse assunto aqui, a importância dessa transferência eletrônica ser feita para que a licitude da origem dos recursos possa ser feita, possa ser rastreada, porque se não fosse dessa forma, bastaria qualquer pessoa doar e dizer que aquilo veio da origem, que teria condição de comprovar, a transformar essa apuração dessa lisura e dessa rigidez da campanha algo eminentemente quase impossível. Então quer dizer que acato a sugestão de Vossa Excelência de determinar um afastamento imediato. Vou mudar. Mantém. Está na sentença. Isso. Doutor José Dantas de Paiva. Senhor presidente, eu acompanho o relator com as observações e as propostas feitas pelo Dr. Glauber, Francisco Glauber, em relação à manutenção do afastamento dos recorrentes. Perfeito. Doutor Ricardo Tinoco. Presidente, eu já adianto que acompanho também na íntegra o voto do relator, mas gostaria de fazer rapidamente a observação com base naquilo que foi objeto da sustentação feita pelo advogado, no que diz respeito especificamente à discussão em torno da aplicação ou não da sanção de inelegibilidade. Se eu não me engano, é assim que está inclusive mencionado no voto, não é? Levando a efeito a ideia de que se a hipótese da demanda, no caso, não versava sobre a situação específica de abuso de poder, não se haveria de se discutir como sanção esse efeito. E nesse aspecto, eu concordo inteiramente com o parecer lançado pelo Ministério Público. Na verdade, nós estamos diante de uma situação de causa de pedi plurima, em que são vários os fundamentos, né? E o acolhimento das demais teses não fica submetido à presença ou não de uma outra. Então, o que já foi apurado, o que já foi objeto de reconhecimento, inclusive muito bem colocado no voto do relator, já é suficiente para se ter como presente esse sancionamento. Tanto mais porque a defesa, pelo que ficou também bastante aclarado, ela se defende dos fatos e a ela foi oportunizada essa chance, quer dizer, de rebater in totum as alegações de fato que deram suporte, né, ao exercício aí da demanda, ao ajuizamento da demanda. Então, eu não vejo como isso ter, por hipótese alguma, gerado algum tipo de prejuízo ao exercício do contraditório, nem tampouco da defesa ampla, já que a chance de discutir do ponto de vista fático restou presente, conforme se pode observar. Então, eram essas observações que eu gostaria de fazer, porque se é algo que se deve ter de cuidado com a presença das garantias constitucionais, em cada julgamento que se faça, seja em primeiro grau ou em segundo, isso deve ser o norte, né, do nosso labor. Então, por isso que eu fiz questão de fazer essas observações, digamos assim, mais de caráter complementar. E com referência especificamente à sugestão do Dr. Glauber, eu também acompanho, já que é um efeito natural, né, e ainda que ele se encontre afastado, a manutenção, me parece que seria até mais adequado dizer que, se assim, a manutenção desse efeito seria de fazer-se, né, ainda que exista um recurso cujo mérito ainda vai ser objeto de julgamento, e evidentemente que ele não interfere no juízo de valor a ser feito por esta instância. Então também adiro por completo a essa sugestão feita pelo Dr. Glauber, que já foi acompanhada pelo Dr. Zé Dantas. Então, é como voto. E acolhida pelo relator. Isso, acolhida pelo relator.
Doutor Luiz Gustavo Alves Smith, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu de antemão digo que acompanho o relator, o voto está muito bem lançado, esmiuçou bem a questão. Também a proposta do Dr. Glauber Alves, no sentido dessa manutenção. E faço apenas uma observação quanto a um aspecto, que é uma observação de cunho pessoal. Sob o viés de não ter sido declarado no registro de candidatura um patrimônio compatível com essas doações, eu em precedentes, em casos passados, eu até tenho uma tendência de flexibilizar isso, porque a gente sabe que muitas vezes no ato do registro, os partidos, quando vão fazer os procedimentos de registro, toma por base uma declaração de imposto de renda para ser a declaração de bens. Quando o cidadão está dentro da faixa de isenção, ele diz que não tem bens a declarar. Então eu tenho até uma tendência a flexibilizar. Mas no caso dos autos em específico, embora tenha sido sustentado pelo doutor Abraão, que ele tinha um saldo e tal, mas o trecho do voto de doutora Berenice, na época do julgamento, mostra que a cronologia não bate com esse fato. Se houve um saldo, houve, mas não bateu. Então, eu não teria como mitigar esse aspecto, que a falta de declaração, para mim, funciona não como uma acusação plena, mas eu teria que ver uma comprovação que fosse capaz de suprir isso aí. Eu sempre penso dessa forma. Só fazendo esse registro, porque em casos pretéritos eu já, sob esse viés da acusação, da alegação de que não houve declaração de bens e depois apareceu uma doação própria, eu tendo a mitigar isso por essas razões que eu aqui expus. No caso concreto não tem como, porque realmente essa cronologia não bate. Eu não tenho meios para aferir como aqueles valores seriam efetivamente do candidato. E mais ainda, quando o eminente relator faz o detalhamento como ele fez aqui no momento. Então eu acompanho o relator integralmente. Perfeito. Com a adequação que Sua Excelência já fará constar no voto. Doutora Adriana. Senhor presidente, eu também já adianto que acompanho integralmente o relator, inclusive quanto ao adendo que foi feito agora no final, quanto ao afastamento. E, de fato, para mim, o que saltou aos olhos foi realmente essa discrepância existente entre o patrimônio declarado pelo candidato e o valor da doação de pouco mais de R$18 mil feito para a sua própria campanha. E, apesar de ter escutado detidamente aquilo que o doutor Abraão disse da tribuna, me chamou a atenção o fato de que no início da campanha o candidato só contava com R$106,50 em sua conta. Então, como é possível que esse valor tenha sido acrescido em tão grande monta num espaço tão curto de tempo? E quanto à capacidade econômica dos 4 doadores, eu vi que a prova dos autos é robusta e aponta em sentido absolutamente contrário daquilo que foi defendido pelo recorrente e o que foi sustentado na tribuna pelo nobre advogado. Então, sendo assim, sem maiores acréscimos, eu acompanho integralmente o relator e anulo também aos acréscimos que foram feitos pelos meus colegas. Eu também acompanho o relator e no que tinha a divergir, que seria com relação ao afastamento imediato, no caso concreto não há razão para tanto, em razão de que já encontra-se afastado, já com a eleição suplementar realizada. Então aqui me tem mais do que suficiente a nova determinação feita neste momento. Então acompanho integralmente o relator, proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, negou provimento aos recursos nos termos do voto do relator. Algum outro processo judicial em mesa apto a julgamento? Não há. Passemos então à parte administrativa. E me faltou aqui aquilo que sempre tenho feito, de proposição, de congratulação com os aniversariantes
A relação é bastante extensa, mas destaco aqui. Senhor presidente, pela ordem, eu me despeço Opa, para que o doutora doutor Vladimir retorne agora para a pauta administrativa e desejo uma boa Perfeito. tarde a todos. A senhora também, muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Doutor Vladimir, que é aniversariante, que é um dos aniversariantes do mês, doutor Vladimir, dia 27 de fevereiro, estará bem próximo dos 60, 70 anos, provavelmente. Eu vou só avisando que eu estou naquela precedência do vinho, tá faltando então o presidente, Não, o doutor meu já Glauber e prescreveu, doutor Cornélio. o meu é então, do ano passado. eu estou na precedência. Temos também o aniversário da nossa diretora-geral, doutora Simone, Quem puxa a fila, né? e do assessor da presidência, Arnaud, dia aí pode 8 ser de que haja, fevereiro. É verdade. Então, são todos de acordo, a relação aqui é bastante extensa, são magistrados e esses dois servidores estão aprovados à unanimidade. Também aqui na administrativa, como eu já adiantei, no edital existe a previsão de um magistrado indicado pela corte e que não necessariamente tenha feito parte daqueles que foram inscritos. Então, um magistrado indicado pelo tribunal respectivo. A sugestão que trago para este que será o terceiro nome como titular é do Dr. Diego Costa Pinto Dantas, juiz eleitoral na zona eleitoral de Extremóis, e que é o presidente do Comitê de Priorização do primeiro grau na Justiça Estadual. Então, se todos estiverem de acordo, então aprovado, e aí a portaria já irá ser providenciada com a brevidade possível. Na parte administrativa, são 3 os processos administrativos que estão aí disponibilizados. 2 deles tratam de indicação de magistrado para o biênio na zona eleitoral de Macau e Ceará-Mirim, Macau que é a 30ª, Ceará-Mirim que é a 6ª zona, e o outro que é de requisição de servidor para a 3ª zona eleitoral aqui da comarca de Natal. Então, os 3 estão disponíveis. Doutora Cibele, eu acho que podemos votar em conjunto. Doutora Cibele, se puder opinar aí. Senhor presidente, na análise dos 3 casos, o Ministério Público não se opõe a nenhum. Tanto a assessoria judiciária da presidência como a seção de gestão de autoridades e servidores se manifestaram pela designação da magistrada Andréa Cabral e do magistrado Peterson Fernandes Braga para o biênio 2019-2021 nas respectivas zonas, 30ª e 6ª. E no caso da requisição da servidora Aline Teixeira de Hebe, da UFRN, houve também o opinamento favorável. Então, o Ministério Público é favorável a todos os pleitos administrativos. Algum destaque nos 3 aí? Presidente, só uma indagação em relação a Ceará-Mirim. O doutor Peterson, ele é o atual, está terminando o biênio dele, ele foi o único que se inscreveu para o novo biênio também? Então, assim, na verdade, ele vai continuar porque não tinha outro inscrito. É só, como é muito sui generis. Permitir também que Magistrados de marcas que não são sede, mas que compõem a jurisdição possam concorrer. Exatamente. Exatamente. Já está minutado e formou-se um grupo de trabalho, inclusive eu fazia parte e a doutora Simone também fazia parte. Teve uma pequena correção, uma sugestão da corregedoria que eu acolhi e estou trazendo aqui para a gente debater. Me parece agora que tem somente um que está com vistas ao doutor Glauber, que é da questão da escola. Não, eu fiz umas sugestões e foi devolvido, acho, para. Eu acho que não chegou a pedir vista, não, acho que ficou na presidência. Tá na presidência? Exato. Acho que foi a sessão presidida pelo esmagador Cornélio. Vamos trazê-lo na próxima sessão. Na próxima semana. Próxima semana. Aí eu passo já para o doutor Ricardo aí, que dará um. Então, às 15h06,
eu declaro encerrada a presente sessão. Esse aqui foi que chegou hoje, só para o seu ter ciência, que é do aniversário. Sim.